Bem-vindo, bem-vinda, podcast número 109, galera. Vem cá comigo. Se tu tá aqui no início, aqui a gente fala sobre o tema que movimenta o planeta Terra. E se tu não descobriu que esse é o principal ponto que te movimenta, meu irmão, de coração, acorda pra vida. O que te movimenta, o que movimenta o mundo é vendas. Desde que tu nasceu, começou a falar, até o dia da tua morte. Vendas é o que movimenta. E o que é vendas? É pessoas, meu amigo. O que é venda? É processos. O que é venda? É tu metrificar esses processos. Mas tudo começa nas pessoas. Então, qual que é a ideia aqui no podcast? É a gente conhecer pessoas, conhecer as suas biografias, entender como essa pessoa trabalha, entender como essa pessoa ajuda as pessoas, compartilhar isso que a pessoa faz com você, para que aquele insight que essa pessoa traga sobre como ela pode te ajudar, como ela ajuda as pessoas, seja a alavanca para ti para um outro nível. Hoje a gente vai bater um papo aqui com um cara. Espera pra te ver, tá? Não tem como não dizer que é alto padrão, mano. Por isso que o cara vende alto padrão. Tem que conversar. A imagem tem que conversar com o que você vende. A imagem tem que conversar com o que você vende. Senão não há sincronia, não há simbiose, não tem como encaixar as coisas. Quer aprender a respeito de direito imobiliário? Quer conhecer uma biografia que eu tenho certeza vai te levar para um outro nível? Vem com a gente. Vem com a gente bater um papo aqui no podcast Frente com Moraes. Jean, obrigado pelo convite. Cara, não te conheço como pessoas, mas tenho certeza com o tempo aí vou te conhecer. Cara, parabéns, primeiro, pelo teu compromisso com o compromisso. Agradeço aí de coração. Obrigado por ter aceitado o desafio. A gente enfrentar as câmeras, a gente tá aqui à disposição. Deixar, às vezes, nossos afazeres, nossa família para estar aqui batendo um papo no podcast. A gente sabe que realmente há todo um empenho, há toda a necessidade de organização de uma agenda. Então, de coração, obrigado, tá, meu irmão? Obrigada mesmo. E aqui já vem a primeira pergunta, né? O nosso pedido aí para te se apresentar para o pessoal e também o nosso pedido aí no sentido de tu contar pra gente quem que é o Jean. Quem é o Jean? É o Jean. Vamos lá, então. Complementando o que tu falou, não sei se esse podcast vai ser exibido de manhã, de tarde ou de noite, mas, enfim, sejam todos bem-vindos. Espero que tudo que a gente falar aqui fomente, de alguma forma, a vida de vocês. Uma vez eu ouvi uma frase, complementando isso, nada acontece antes que uma venda aconteça. Então, Boa. Se tu parar para pensar realmente em todos os processos, seja um médico ou qualquer situação, antes de qualquer coisa acontece uma venda. Então, essa frase é muito real. Agora, falando um pouco de quem que é o Jean. Filho do Deus vivo, um cara que tenta diariamente se aperfeiçoar e cada vez mais ser realmente a imagem e semelhança do Criador. Eu tenho 31 anos, pai do Mateu, marido da Bruna, filho do Márcio e da Simone. E hoje estou, como empresário, corretor imobiliário, atualmente. Esse é o Jean de uma forma resumida. Resposta cirúrgica. Esse é o Jean. Quando a gente faz a pergunta, quem você é? As pessoas embelezam muito, cara. Mas a resposta, ela é simples. Imagem e semelhança de Deus e quem tu é efetivamente ali. Quem é o teu CPF? Esse sou eu, mas Sim. eu estou no momento corretor imobiliário. Cara, Então... e esse detalhe, e é algo que é um pouco forte, porque se tirar o AB do Moraes, quem é o Moraes? É isso aí, cara. Se tirar o Cresci do Jean, quem é o Jean? As pessoas se confundem, né? É pai. É isso aí. O Jean é filho. É um ser humano falho que tenta se aperfeiçoar diariamente. De Deus, é isso aí, cara. Então... Pô, cara, massa. Cara, e conta um pouco da nossa história. Há 31 anos aí de caminhada, quase a idade de Cristo, já pai, casa. Quanto tempo casado, Jean? 2 anos casado. 2 anos? A gente tá junto faz 10 anos esse ano, mas casados vai fazer 2 anos esse ano. A gente casou em... E quem que decidiu, cara, agora a gente vai casar? Foi ela ou foi tu? Foi ela. Não, já era uma vontade, assim, a gente já vinha conversando há muito tempo, mas... Agora eu fiquei curioso aqui com um ponto. Tem uma Almerada aí nos vendo, né, cara? E agora a gente tá num momento bem emblemático, tá, Gia? Já saindo até um pouquinho do script. Eu tenho 40, tu tem 30, minha esposa, a Jeruseli, ela tem 34. Quantos anos tem tua esposa? 34. 34, pô, idade massa.
Cara, o que que o homem tem que despertar nele e o que que de repente tem que despertar na mulher para realmente querer iniciar uma jornada, casar, construir uma vida junto? Porque a gente vê cada vez uma vida de individualismo. Cara, eu converso com os conhecidos que tenho entre 28 e 40 anos e a galera não quer mais casar, não quer ter esse compromisso. E eu percebo as mulheres também estão com esse sentimento cada vez mais crescente. Então, o que que despertou no teu coração? O que que tu, de repente, tu vê que tem que despertar no coração dessa galera pra se unir e ter alguém iniciar um caminho junto, cara? Tá, vamos lá. Primeiramente, é quase 4 anos. Vai fazer 4 anos. Eu já começo esse podcast já arranjando confusão. Eu confundi com a parte de profissão. Bruna, desculpa. Mas vai fazer 4 anos. A gente casou em 2022. Outubro, dia 10 de outubro de 2022. 11 de outubro de 2022. Quase meia década só de casamento, né, irmão? Faz parte. Vamos lá, eu acho que eu sempre fui muito menino, né? Eu falo que antes de eu me tornar homem, eu por muito tempo fui menino. Então, esse mesmo pensamento solitário que as pessoas têm hoje em dia, né? Eu acho que se pulverizou muito isso. Eu tinha também. Então, eu demorei a entender que é necessário nós termos alguém do lado, como alicerce, como base, como direcionador. E uma vez eu ouvi, a gente já estava junto, mas não casado, a Bruna sempre insistiu muito por isso. Eu falo que a mulher ela tem mais essa sensibilidade de entender os caminhos. E aí ela falou sobre o processo de casamento, sempre foi um sonho dela, né? Fazer uma festa exatamente, né, grandiosa. E do homem, assim, minha, particularmente, não tinha esse sonho, vou fazer uma festa grandiosa, mas era a vontade dela. Então, eu acho que aí já começa a parte do casamento. É uma renúncia, né? E uma compreensão, uma empatia de entender que cada um tem um posicionamento em um lado. Então, eu entendi que era a vontade dela e aí comecei a amadurecer esse processo na minha mente. Te falo que no início foi um pouco assim, vou casar, aí tem aquela crença limitante que a sociedade te impõe, que eu vou perder a minha liberdade, que o casamento que casamento é chato, que casamento é ruim. Então, eu sou muito contra hoje, Moraes, a gente ouvir experiências negativas. Eu acho que cada um deve criar a sua própria experiência. Então, assim, eu te pedir uma direção, tu tá casado há 10 anos, eu tô casado há 3 anos. Cara, aconteceu essa situação na minha casa, o que tu acha que eu devo fazer? Eu sou muito fã da instrução. Então, eu acho que as pessoas pecam nisso, mas o fato de eu ficar ouvindo experiências que eu não vivi negativas e trazer isso para minha realidade, eu acho que é uma incoerência que a gente gera. Então, eu te diria que, obviamente, Deus, quando entrou na minha vida, eu comecei a entender, porque eu acho que aí tu começa a despertar a sabedoria e o discernimento, e aí tu começa a entender e sustentar os princípios, né, que já são antiquados e que isso vem se estendendo. Tanto que se tu olhar hoje em dia, são poucos casamentos que, principalmente depois de ter filhos, que acabam durando. Antigamente tu vê, meu avô e minha avó estão casados há 50 anos. Era muito comum, né? Obviamente que a gente hoje vive numa diversidade de tecnologia, do dia a dia, da correria, são tempos diferentes. Mas eu te diria que eu acho que um senso de maturidade, eu acredito muito que casa dividida não prospera, então tem muitas pessoas que estão hoje juntos, mas não se tornam uma só carne. Então eu acho que quando vira essa chave da maturidade, do discernimento, eu entender que é extremamente essencial e as experiências do dia a dia foram me provando que era essencial eu ter uma pessoa do meu lado, realmente fiel, que esteja comigo em todos os momentos, que direcione a minha vida. Eu falo que a Bruna, ela é muito, mas muito usada, assim, por Deus para falar comigo. E eu demorei para entender que ela tem razão. Não de uma forma genérica, mas ela tem razão. Então, assim, tudo que eu vou fazer hoje, eu te falo que eu consulto ela e hoje eu ouço. Eu entendo que se ela dizer assim, Jean, não faz. Às vezes eu estou enxergando de uma outra forma e aí eu faço e dá errado. Então, eu acho que esse respeito e realmente o homem passar a entender, cara, tem várias situações que a mulher é muito mais sensível e consegue entender muito mais do que o homem. Acho que a mulher tem esse tato, Deus colocou nela esse dom. Então, eu acho que seria isso, essa maturidade que foi essa virada de chave na minha vida. Cara, eu sempre digo que a gente aproxima da gente pessoas que nem a gente. É uma questão de energia, né? É uma questão de energia. Esses dias conversava com a minha esposa, com a Jerusa, e pedi um conselho para ela, e depois pedi um outro conselho, e depois um terceiro conselho, e depois um quarto conselho. Ela disse assim, Moraes, mas tu vai me perguntar tudo e eu tô percebendo que tu tá seguindo o que eu tô dizendo. E eu disse pra ela, é que tu tem a sensibilidade que eu não tenho, é aquele feeling. E daí eu disse pra ela uma frase que deixou ela disse assim, eu fiquei um pouco preocupado agora.
eu disse pra ela o seguinte: amor, a tua decisão é minha escolha. É isso aí. Então cuida como tu vai decidir. Exatamente. Porque eu vou seguir o que tu me orientar. Exatamente. Claro que se tu dizer pra mim pular de uma ponte, eu não vou pular, né? Nem tudo, não dá pra gente ser tão amplo e genérico. Mas é isso, cara. Via de regra, É a isso. mulher, ela tem um feeling, tá? É. E se teve oração antes do casamento, se teve comunhão com É Deus, isso aí. se aproxima de Deus, ambos. Tem uma coisa, Gê, que eu me alegra muito o coração dizer isso, cara. Falo isso com muita felicidade, tá? Todos os dias, a gente faz uma oração em família. E todo mundo ora, meu irmão. Todo mundo ora. E a gente sempre gosta de instigar. Ela tem um filho de 13 anos, eu tenho uma filha de 9 e invariavelmente está todos nós indo para a escola, né? E ou a minha filha lá ora, Legal. ou o Gui ora, ou ela ou eu. E essa união, essa fé, cada vez É mais essencial, cara. faz com que a gente se una, cara. Isso blinda a família, gente. Cara, isso é muito Levem isso pra massa. casa de vocês. Cara, e Faz eu tô total vendo diferença. que a criançada tá vindo. É isso, Tá cara. vindo. E isso é muito massa. A presença de Deus, ela alinha, né? A família. Exatamente. Ela blinda. Não, eu concordo. É muito legal. Hoje, seguindo aqui. Cara, mas vamos lá. Perfeito. Nem tudo é só rosas. Vem o trabalho, né? Vem o trabalho. Cara, mas conta aí, cara. Primeiro, por que a corretagem de imóveis? Quando que ela surgiu na tua vida e quando que tu descobriu, quando tu entrou nesse mundo da corretagem que, cara, é isso que eu vou escolher pra mim? E por que que eu te digo isso? Porque uma das primeiras coisas que fiz quando comecei a ganhar uma grana boa, até esses dias fui num evento e eu falei com todo o meu coração a verdade, mas eu me espantei depois que aquilo ali foi publicado. A gente vai nos eventos, tem aquela pergunta, aquelas pessoas perguntam, quanto que tu faturou? O que tu faz? Aquelas perguntas clássicas, né? Daí chegou um cara lá meio de supetão. Qual foi o teu maior faturamento? E eu lembrei na hora, porque o maior faturamento que a gente tem chama atenção no coração da gente. Nunca esquece o primeiro milhão, nunca esquece o primeiro bilhão. Então o cara nunca vai esquecer esses momentos da nossa vida, porque são impactantes, né? Quando o cara perguntou, cara, quanto tu faturou no mês? Eu lembrei na hora, porque com o dinheiro eu comprei um imóvel na época, né? Qual foi o teu maior faturamento no mês? Eu falei 1.100.000. Mas eu falei muito rápido. Daí depois eu fui ver o corte. Cara, isso é verdade. Não mentir. Caraca, que massa, né? E quando eu ganhei essa grana, fui lá e comprei lá até uma sala que a gente tem ali, o escritório que a gente tem em Tijucas é a nossa sala lá. Foi a sala que eu comprei quando ganhei essa ação, né? Peguei o honorário só, troquei figurinha. Na época não tinha instrução. Hoje vejo que se na época tivesse, de repente, um Jean da vida, teria transformado, de repente, aquele valor em 4, 5 vezes. Mas só fui lá e pá! Foi até melhor, porque daqui a pouco se a gente não tem muita noção, a gente gasta toda a grana em festa e etc. Pela imaturidade. Isso vai fazer uns 6 anos, mais ou menos. Não, um pouco menos. E, cara, primeira coisa que eu fiz foi abrir uma imobiliária. Sério? Que não durou 6 meses. Aquele sonho de que a corretagem deixa todo mundo rico. É uma ilusão. É uma ilusão, porque tu vê a galera vendendo, às vezes, sonho ali que não existe, que tu vai vender o imóvel, vai ganhar 400 mil, vai vender o outro imóvel, vai ganhar 100 mil, e que é muito rápido o negócio. E não é bem assim. Então, isso que tu vive hoje, Gê, isso que tu vive hoje, os frutos que tu está colhendo hoje, essa plantação, tem muita gente que vai lá. Vai lá e semeia. E eu fui um desses semeadores. Fui lá e semei. E não esperei toda aquele momento, né? Um monte de fases que tem que passar para ter a colheita, né? Daquilo que você está plantando. Mas a pergunta é, e voltando lá pro início, contei essa minha historinha aí para dizer que eu também no início lá... Trilhasse o caminho. Plantei isso aí. Por quê? Quem que te mostrou essa possível plantação? Mas o que te fez... esperar o processo para depois colher, meu irmão. Eu quero saber. Vamos lá. Bruna e Deus. Bruna me mostrou através de Deus e Deus me fez continuar no processo para escolher. É interessante eu falar sobre isso. Eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo falando. Muita gente que me conhece talvez há alguns anos
Agora viu, fiquei empolgado, cara. viu a Manda aí. transição de carreira, né? E muitas pessoas talvez não entenderam o porquê, simplesmente me viram de somente empresário a corretor imobiliário e ficou um negócio muito confuso, né? Eu falo que eu sou um novato, eu estou no mercado somente há 3 meses, inclusive mês de abril agora faz só 3 meses que eu estou. 3 anos. Porra, eu Estou confuso pensei, com data. 3 anos. caralho, mano, mas a minha... Para. Alguém tá mentindo aí! 3 anos no mercado imobiliário, eu comecei em Achei que você falou. 2023, desculpa. Eu estava numa transição, tava com umas 3 empresas na época. Tinha de cosmético, tinha de Shopee, tinha de coisa de tecido, enfim. Tinha Cara, várias tava lá situações. no e-commerce, cara. Era fissurado no e-commerce. E aí aconteceram umas adversidades, enfim, eu entrei em crises emocionais e tive uma série de problemas emocionais por conta desse workaholic. Eu sempre fui muito dedicado e trabalhava de madrugada e vamos fazer acontecer, e de domingo a domingo, e vamos, e grana, e funcionário, e empresa, e problema, e compra, e vende, expande. Então eu cheguei assim num limite onde o dinheiro realmente não compensava. O dinheiro não comprava mais a minha paz. E naquela época eu ainda não tinha tanta maturidade para entender. Eu acho que a ambição, ela acabava sobrepondo a minha maturidade e o meu bem-estar. Eu acho que quando a gente passa por esse processo, tu acaba entregando a tua alma, vendendo a tua alma. Tem muita gente que não entende o conceito de alma, mas enfim, são as tuas emoções. Eu vender as minhas emoções e realmente eu acabar denegrindo, me auto-prejudicando pelo dinheiro, que às vezes eu vou usar o dinheiro para curar depois a minha saúde, mas a minha saúde não tem mais cura, então eu comecei a entrar nesse colapso. Enfim. Final de 2022 eu acabei abrindo mão de tudo, larguei tudo assim, geral, todas as empresas, negócios e eu sempre falei muito sobre andar pela fé, entregar e entender o próximo passo. E pela primeira vez eu realmente fui coerente com o que eu falava para os outros e fiz isso comigo. Então assim, eu larguei tudo e esperei qual seria o próximo passo. Esperei para ver, para acontecer. Mas eu sempre fui muito fã, continuo até hoje, muito dedicado na situação da instrução. Então, devido a vários erros que eu cometi nesse meu trajeto, eu acabei começando a dar mentorias. Por uma vontade assim de ajudar pessoas. E eu te falo, realmente era uma consequência o dinheiro que eu ia ganhar. Tanto que eu fazia vários encontros, até voltei a fazer agora, gratuitos. Eu reunia 5, 6 pessoas e fazia um encontro gratuito. Qual que é a tua dor, qual que é o teu problema, qual que é a tua ideia, vamos conversar um pouco sobre isso. E aí, enfim, fiquei um tempo e começou a repercutir através da internet, começou a dar certo, enfim. Aí fiz várias mentorias com diversas empresas. Isso teve uma transição, Moraes, de, acho que um período curto, foi de 4 meses, mais ou menos, que eu fiquei nessa função aí da mentoria. E aí, em março de 2023, um amigo meu, ele estava numa transição também, saindo de uma sociedade, indo para uma imobiliária, e ele já estava com acho que mais de 10 anos já no mercado. E aí ele conversou comigo, ele falou, Jean, tô abrindo uma imobiliária, não sei se tu tem vontade de vir trabalhar, conhecer um pouco o mercado, mas eu vou te dizer que eu nunca gostei muito da dinâmica da corretagem, assim, eu nunca me vi como corretor, te falo muito a real, tanto que a minha esposa falava lá atrás, por que tu não vai trabalhar? Porque Itapema sempre foi muito pujante nesse mercado. E eu falava, não me vejo, acho que não é isso para mim. E aí eu voltei para casa e fiquei, não estava muito com muita vontade. Eu, na verdade, já queria fazer uma sociedade. Então, assim, essa veia empreendedora, eu já queria fazer sociedade, não queria trabalhar para ele. E aí, enfim, fiquei pensando, comentei com a Bruna sobre isso, e a Bruna falou assim, amor, tu tá com um tempo livre, querendo ou não, porque as mentorias, elas são sazonais, é na quarta-feira à noite, é na quinta de manhã, então acabava me sobrando tempo durante a semana. Ela falou, por que tu não vai trabalhar no mês de abril? Foca no mês de abril só para tu ver como é que é, para ver se tu gosta. Ou seja, vai lá e valida essa ideia. Não vai pelo achismo de imaginar que tu não é bom nisso ou que não seja bom, mas que Cara, eu não me assim, o que é mulher na vida de um homem? demais, Cara, que demais. massa. Casem, escolhem a mulher certa, tem as adversidades, é uma renúncia diária, uma escolha diária, mas é muito bom. E aí, Moraes, ela comentou sobre isso, eu falei, não, eu acho que faz sentido. Acho que eu vou me dedicar esse mês. Só que, voltando, eu sempre amei vendas. Eu entendo que um talento meu, assim, eu acho que eu sempre fui muito, como é que eu vou te dizer, muito vagaroso nessa parte de identificar os meus talentos, assim, será que isso é o meu talento ou realmente eu já aprendi que a repetição é a mãe do talento. Então, quando a gente não tem talento, a gente repete, aprende. E aí, eu sempre me dediquei muito às vendas, muito. Eu sempre busquei muito curso e fiz, eu até tava, acho que tem armas da persuasão ali em cima.
lá no canto lá, esse livro é muito bom, já li várias vezes, enfim, eu estudei muito persuasão, fiz PNL lá atrás, vários cursos para entender sobre vendas e acabei me aperfeiçoando. Eu trabalhei como representante de cosméticos e etc. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, bastava eu entender sobre o produto, porque sobre pessoas e sobre vendas eu já sabia, eu só precisava adaptar aquilo que eu já sabia em cima do mercado imobiliário. Falei, então tá bom, e eu entendi sobre internet também. Enfim. No primeiro mês... Parece que o quebra-cabeça vai se juntando. Tudo, cara. Chega a Incrível, arrepiar, velho. é incrível. É incrível. Ei. É incrível. E aí, cara, foi acontecendo, né? Trabalhei esse primeiro mês na imobiliária. E nesse primeiro mês, eu fiz 2 vendas. Para um cliente, eu fiz 2 vendas. Cara, no primeiro mês, assim. rasteira. Se tu não gosta, tu já gosta. Tu entendeu? E aí eu falei, cara... Que é isso, meu Peraí. irmão? Tu tá brincando comigo. Sei, eu fiz 2 vendas. Bem no finalzinho de abril, assim. Pro mesmo cliente do Rio Grande do Sul. E eu falei, opa, eu gostei da dinâmica. Cara, eu tenho os vídeos até hoje do atendimento, a gente se conversa, é muito amiga até hoje. Mas, assim, o jeito que eu atendi ele, fui de pé na frente do prédio, voltava e fazia vídeo dentro do carro. Enfim, eu me entreguei, realmente, para ele. Não entendia muito ainda sobre o produto, os detalhes, né, a fundo. Mas eu me entreguei. Então, assim, volto a te dizer, eu entendia sobre pessoas. E isso fez com que eu conseguisse concluir essa venda. E ele fala até hoje que ele passou pela mão de diversos corretores. Enfim, é muito legal esse testemunho, né? Esse feedback dele sobre o meu atendimento. Então, ali, por eu aceitar a direção de Deus através da minha esposa, eu entrei no mercado imobiliário no primeiro mês, eu já fiz 2 vendas. E eu validei, eu comecei a me enxergar, eu falei, cara, eu consigo ter contato com diversas pessoas, fiz contato com diversos empresários aqui de Itapema, gosto de vender, enfim, e de verdade, eu comecei a criar uma paixão pelo mercado. 0 consequência em relação ao dinheiro. Volto a te falar, até hoje, assim, quando eu vou fazer, eu sempre falei muito lá atrás, e muitas pessoas falam, acha um trabalho que tu gosta, que daí tu não vai trabalhar nenhum dia, aí o dinheiro passa a ser uma consequência. Eu falei, cara, isso não é real dentro do meu coração. Eu posso falar isso externamente, mas dentro do meu coração, o fato de dinheiro ser uma consequência não é uma verdade para mim. E eu sou muito incomodado quando isso não se torna uma verdade genuína para mim. E aí hoje no mercado imobiliário eu consigo sentir isso, de forma genuína. O dinheiro passa a ser uma consequência. O que eu ganho sobre uma venda passa a ser uma consequência. Porque a tratativa... o dia a dia, enfim, a dinâmica do mercado imobiliário, ela é encantadora para mim. Ela realmente dominou meu coração. Te falo, eu não me vejo mais hoje fazendo nada na minha vida a não ser atuar no mercado imobiliário. Pode ser em diversos âmbitos, como construção, enfim. Mas é o mercado imobiliário hoje que dominou meu coração. Então, respondendo a tua pergunta, foi através da Bruna, através de Deus, usou a Bruna, eu escutei ela e validei esse primeiro mês e até hoje não larguei mais. Tem um discurso, esses dias até eu me fiz pensar, tá? Hoje compartilhar contigo em uma história. Essa narrativa, né, eu colocava para uma pessoa e dizia sobre, cara, encontrar o propósito e tu não fazer por dinheiro, ser só uma consequência. A pessoa disse para mim, Moraes, tu tá falando isso porque, cara, tu hoje tá fazendo muita grana. Tem uma casa boa, tem um carro bom, tem os escritórios, uma galera, uma empresa com processos bem delineados. Então, pra ti é fácil falar isso, porque tá o caixa cheio. Mas foi hoje que o caixa encheu? Pô! Aí, É simples, as pessoas se autolimitam, né, cara? A comparação é... Enfim, mas continua, desculpa te cortar. e, cara, mas o que tu falou agora me... Não, Eu não tive essa resposta na hora. Juro pra ti, eu não tive. Isso me fez pensar, cara. Juro pra ti. Sério? Eu fiquei pensando, eu não tive de uma maneira imediata essa resposta. Não tive de uma maneira imediata. Não. E aquilo me fez pensar, cara, será que... Pra mim é mais fácil, realmente? Isso, eu fiquei pensando isso, mas não. Não, cara. Inclusive, isso foi objeto... Hoje a gente fez uma reunião às 8 horas. Todo dia, de terça a sexta-feira, a gente tem uma reunião de 15 minutos. E nessa reunião de 15 minutos, a gente sempre fala sobre vendas. Só sobre vendas. E todo dia nessa reunião pode vir alguém de fora. Que legal. Inclusive hoje tinha... Daí não pode ser mais de 2 pessoas. Então, a pessoa ela tem que dar o nome, tem que se inscrever para daí participar da reunião. Que legal. Então, se já ter 2 pessoas inscritas, daí a pessoa não pode participar. Ela tem que botar o nome na agenda para participar no outro dia. É uma função social. Então, todo dia aqui no escritório
tem alguém de fora que vem ver como que funciona Que o dia a legal. dia do escritório e participar da reunião, onde o tema é vendas. E hoje eu falava justamente sobre isso. Eu falava sobre a jornada do operador do direito. Dizia que há exatos 11 anos atrás eu trabalhava com uma pessoa e na época eu trabalhava do lado dela ganhando 4.000 e a outra pessoa 4.000. E há umas 2 semanas atrás eu fui numa revenda para comprar um carro e o dono da revenda disse assim, cara, por que tu vai financiar? Deu, por quê? Não, cara, sei lá. Não, faz o seguinte, leva o carro e me paga em parcela de 10.000 por mês aí. Deu, como assim? Não, só leva, pô. Mas como assim só leva? Fácil. Assim, só mandou embora com o carro pra pagar 10.000 por mês. E eu achava que, tipo... não... Cara, 10 mil reais por mês. Né? É Tipo... uma responsabilidade. Não, mas não é o 10.000 por mês. Tipo, é a confiança do Exato. cara, meu Não, por irmão. isso que eu tô te falando. É uma Tipo, grande a responsabilidade. certeza do cara que... É. Tá, mas como é que tu sabe que eu vou pagar? É isso Eu aí, sei cara. que tu vai pagar, irmão. E daí aqui eu coloquei o discurso pessoal no sentido de... São 11 anos que eu não desisti. E não foi fácil, cara. Não foi, não é, cara. Mas ó, qual o detalhe? Há 11 anos atrás, ganhava lá os 4.000 por mês. Curiosamente, a semana passada eu conversei com um menino que trabalhava comigo, que ganha hoje fazendo a mesma coisa 3.500. A oportunidade teve para nós Para os dois, cara. É isso aí. Um foi, enfrentou os irmão. desafios, e o outro teve a escolha de ir também. É isso aí, cara. A questão é, o quanto tu tá disposto a enfrentar os Boa. desafios. E daí Boa. colocava pra galera aqui que quantos de vocês não vão desistir frente aos desafios que vão aparecer nos próximos 11 anos? Aquele que não desistir vai estar provavelmente que nem eu ou melhor. Por quê? Porque aqui no escritório a gente dá a oportunidade, velho. É muito massa trabalhar aqui no escritório Moraes de Advocacia, porque a gente valoriza realmente quem valoriza o tempo, quem tem compromisso com o compromisso. Então, tu deu uma resposta que na época, conversando com meu amigo, eu não tive, mas foi cirúrgica, cara. Hoje tá assim, mas não é por hoje. Não é. É pelo nunca, tempo. Cara. É nunca, toda a nunca. trajetória, tá, Gê? Muita sabedoria aí. Na tua resposta imediata, cara. Pum, pum! Cara, muito massa. Mas eu admiro, cara. Eu falo que antes de eu ser um corretor imobiliário, eu tenho imobiliária. Então, assim, eu sou empresário. Sim. Tu é advogada, mas Sim. tu tem um escritório. Então, Sim. assim, antes do Moraes advogado, existe o Moraes empresário. E, cara, hoje os empresários do Brasil, eles têm que realmente ser reconhecidos, cara. Eu acho que essa seria a classe a ser exaltada. São eles que sustentam, eles são resilientes, eles são arrojados. Muitas vezes se submetem a situações para dar o melhor para a família, indiretamente para diversas outras famílias. E são alvos, às vezes, de situações, agora como a gente vê questões tributárias, que parece que lutam contra e dificultam contra, né, essa classe. Mas eu falo que essa é a classe, eu acho que se as pessoas entendessem isso de uma forma clara, sem vitimismo e sem comparação. O problema hoje das pessoas do Brasil é a comparação e o vitimismo. Ah, eu não vou fazer porque pro Moraes é fácil. Então, assim, ele roubou, ele faz as coisas erradas, a vida foi fácil para ele. Então, assim, o que tu falou, e exatamente comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tive 2 oportunidades, tive 2 pessoas com a mesma oportunidade. Uma escolheu, a outra preferiu se vitimizar. Então, assim, tu tens a escolha de se vitimizar, mas aceito que tu tá vivendo hoje e não fica reclamando. O problema é isso. Eu me vitimizei, não tive coragem de suportar o que tu suportou, e eu sei que eu também suportei muita coisa, e eu sei que o pessoal suporta muita coisa. Eu falo que eu acho que o choro mais verdadeiro do homem é quando ele tá no banho, cara, quando ninguém vê. No travesseiro, então assim... É isso aí, cara. Tu entende? Porque, velho, eu posso estar numa situação muito difícil hoje. Eu posso ter um dia muito difícil. Eu falo isso pra minha esposa, mas eu acho que o cara tem uma postura de homem. Quando eu boto o pé no tapete da porta da minha casa, cara, quando eu abro aquilo ali, pra mim ficou tudo ali fora. Então, independente do que eu estiver vivendo externamente, lá é o meu templo, lá é o meu descanso e o meu lar. Não vai entrar dentro da minha casa. Então, hoje eu consigo, tranquilamente. Tá tudo muito ruim lá fora. Não, dentro da minha casa, às vezes a gente chega um pouco mais sobrecarregado, mais estressado, mas assim, eu consigo dar atenção pro meu filho e não sobrecarregar eles. Quantos anos tem teu filho? Tem 1 ano e 7 meses, cara. Cara, parabéns. É um pequeno. Que massa, É uma maravilha. velho. Esse foi cara, é um presente que com certeza mudou mais uma vez a forma de pensar. Eu falo que é um nível que eu acho que todo homem deveria de viver. Muita gente não quer ter filho hoje. Sim. Eu sempre tive um pouco de receio.
o medo, né? Como é que vai ser, isso, aquilo, enfim. Eu sou muito cuidadoso, meu pai sempre foi muito cuidadoso comigo e eu sabia que não ia Tem ser irmãos? diferente. Tenho um irmão de 26 anos, o João Massa. Paulo. Eu tenho 31 anos, eu acabei, acho que não falando a minha idade, sou um cara jovem ainda. Então, mas acho que é isso, cara. Acho que é isso. As pessoas se vitimizam muito. Acho que esse é o problema hoje do Brasil, assim. Não tira o mérito de que é difícil para muitas pessoas. Tem gente que tem mais oportunidade, tem gente que não teve oportunidade, mas as pessoas usam disso para se vitimizar. Eu sei que a gente vai chegar na parte pessoal, mas, cara, eu não consegui fazer uma faculdade porque eu tive que trabalhar. Eu não tenho faculdade, eu tenho ensino médio completo. Então, assim, enfim, depois a gente vai entrar nesse mérito pessoal. Cara, mas vamos lá. Fiquei curioso aqui, ó. E qual que foi o maior desafio ali no começo? Beleza. Tu me contou que tu me deu uma deixa ali. Eu não tô vendo muita dificuldade aí. Tu clarei isso aí, porque eu vi no primeiro mês 2 vendas, eu sei que a venda é graúda. Mas antes disso, qual foi o desafio? E depois disso, depois dessas 2 vendas, qual foi o desafio para continuar ali no mercado, Roger? Eu te diria de uma forma resumida que o maior desafio foi que eu tenho uma autocobrança muito grande em cima de mim, muito, muito grande até hoje, cara, assim. Eu vou te dar um exemplo. Lançou um empreendimento em Itapema, tá todo mundo falando, e eu não sabia nem que tinha sido lançado ou não conheço. Cara, eu vou dar um jeito, eu posso não ir na construtora, mas eu vou dar um jeito de entender o que é aquilo, porque eu preciso ter um repertório muito bom. Então, se o cliente, se tu agora sentar na minha frente e tu começar a conversar comigo, tu vai usar uma métrica sobre a minha autoridade e o meu conhecimento. Então, tá, mas o que tu achou do Lagum? Exemplo, um projeto que teve, né, ou Viva Park, Complexo do Neymar, o Alverte, que são os projetos que estão arrojados agora ali na região. Eu vou dizer, Lagum? Tu entende que isso demonstra uma falha, uma falta de conhecimento? Que insight, Eu meu. posso não, volto a te falar, eu posso não vender, eu posso não ser dedicado àquele projeto, porque não é coerente com a minha imagem. Mas não tenha dúvida de que no meu repertório eu vou conseguir te responder a um nível e tranquilamente a gente vai poder discutir sobre isso. Então eu acho que é uma falha das pessoas não terem esse repertório. Então, voltando, que eu já estou fugindo da tua pergunta. Eu acho que a minha maior dificuldade foi entender e ter propriedade. Eu tenho uma dificuldade assim, não é dificuldade, mas eu tenho uma dedicação entre essas palavras sobre entender e compreender com prioridade. Então eu gosto de ter prioridade sobre o que eu falo, tá? E eu acho que esse foi o meu maior desafio, entender o mercado. O que é um método construtivo, o que era um cube, o que é o perto do mar, o que não é o perto do mar, o que é uma anuência, o que não é uma anuência, o que é um parcelamento, como que pode ser feito. Eu lembro que o Rafa, né, que foi esse meu amigo que eu te falei lá, que iniciou a imobiliária, ele já estava há muitos anos no mercado. Então, quando eu vi, é isso que eu te falo que é a diferença. Lá na imobiliária dele, tem um sofazinho assim, e aí tem a TV. E aí, às vezes, vinha cliente lá e ele ia atender. Cara, eu ficava assim, ó. Claro, não queria incomodar o atendimento dele, mas eu ficava atrás, vendo o que ele falava, o que ele explicava, e eu ia anotando, porque daí depois eu ia estudar sobre, eu ia aprender sobre. Então, enfim, eu acho que a maior dificuldade foi entender sobre o mercado e como eu conseguiria me colocar dentro daquele mercado, principalmente se tratando do mercado como Itapema, que eu acho que tem 5.000 corretores lá. Então, assim, é uma pluralidade muito grande, e eu queria me colocar de uma forma diferente. Então, acho que essa Mas é a dificuldade. isso que veio de uma maneira natural e instintiva em ti é algo que eu converso com as pessoas e digo que a gente tem que ter um cuidado, que é tu mergulhar de verdade naquilo que você está fazendo e gastar grande parte da tua energia naquilo ali. Porque o que é muito comum, Gia? O que é muito comum? E às vezes, amigos meus me perguntam, cara, mas tu não entende disso? E eu, cara, não. Por quê, Gia? Às vezes tu vê um corretor entendendo mais de futebol do que da corretagem. Cara, não vai dar certo, irmão. Ou tu vê um advogado entendendo mais, pasme, meu irmão, do tigrinho, do que da advocacia, O cara. tigrinho. Então, assim, é, é legal entender de futebol? Claro, às vezes até tu tem toda uma história antes de ser advogado com o futebol. Mas agora tu entender menos da advocacia do que do futebol, daí não faz sentido. Daí não faz sentido. Então, mergulhar verdadeiramente e entender a advocacia em todo o teu tempo. Mergulhar na corretagem, entender da corretagem durante
a grande maioria do teu tempo, porque senão não vai fechar a conta, Não, cara. Esses dias eu li um livro, agora não me recordo o nome, em que se dizia o seguinte, que o tempo para te alcançar a excelência é fazendo a mesma coisa pelo período de 10.000 horas, o que vale aproximadamente 10 anos, porque por semanas, em média, tu consegue fazer a mesma coisa naquilo que tu se tornou especialista 20 horas. Então daria 10 anos aí, 20 horas aí por semana durante um mês, durante 10 Sim. anos. E é assim. E é assim. Para te tornar um especialista, tu tem que fazer e estudar a mesma coisa. Quanto mais pulverizado, menos especialista tu acaba sendo. E por que eu digo isso? Porque na corretagem há um monte de coisa para fazer. Na advocacia há um monte de coisa para fazer. Muito, então, cara. tu vai se especializar numa área, mas tu vai entender áreas correlatas. Agora, tu É isso aí. imagina, Jean, É isso aí. tu querer se tornar especialista em jogo de pôquer. Meu irmão, não vai fechar a conta, cara. Cara, Não eu vai concordo fechar a contigo. conta, Jean. Não, Não vai exatamente. fechar a Tu conta. pergunta, eu não sou eu gosto de pádel, né? Então, assim, futebol nunca acompanhei, assim, Também não não. entendo. Também Eu não. não entendo, mas enfim, tu chegar pra um corretor e perguntar pra ele, cara, qual é os times aí que estão enfim, Série A, Série B, e o cara te falar e tu perguntar pra ele o que é uma Selic, ele não saber, ou o que é um CUB de uma forma clara, Sim. é incoerente, entendeu? É Então, eu vejo muito E, isso cara, no eu mercado. vou te dizer com certeza que tem muito corretor que vai saber Eu- todos os times da primeira, segunda e terceira E divisão. não sabe o que é uma Selic, não E sabe o que é não vai saber IPCA, o que é INCC, enfim, Isso. cara, Então, isso é um ponto aí que, cara, por que os resultados são extraordinários? Porque tem comprometimento É com isso uma aí. coisa só. Cara, e vamos lá. Pô, Agora, dá pra... Não sei se quer cortar mais, fazer ao vivo, não, com o meu celular? É ruim? Tu não, prefere? já pode botar ao vivo aí. Pode botar ao vivo no teu Eu celular, pensei é em bem de fazer isso boa. agora. Cara, Dá é pra bem botar tranquilo. Inclusive tem Esse o... tripézinho aqui, posso Pode pegar ali, é bem de boa, bem tranquilo, tá? Às vezes as Ó, ó. pessoas querem saber, né? Sei lá. Inclusive, Eu falei que eu ia botar a aqui. grande maioria das pessoas fica um pouco Tem essa intimidada para curiosidade. fazer ao vivo Não, e cara, etc. eu com câmera não tenho problema nenhum. Vamos lá, pode meter Deixa aí eu ao abrir o vivo. meu Instagram aqui. Tranquilo. Sabe fazer mais que eu, com certeza. Perfeito. Se tu puder pegar o microfonezinho pra gente colocar aqui no meio, daí fica nós dois aqui falando. Isso, bom. Obrigado. Olha só, o Jean. Mas, cara, perfeito. Começou lá aquele 30 dias lá, deu bom, show de bola, 2 vendas, a esposa ficou empolgada, até fizeram uma viagem, e daí depois veio aí esses 3 anos. E fiquei sabendo aí por Um passarinho. um passarinho aí. Que começa com J? Que tu foi até Jerusa. premiado lá numa das construtoras sim, de maior cara. renome aí no mercado, que é a CBA. Cara, Isso existe pra alto mim padrão foi e existe a CBA, É. irmão. Existe alto padrão e existe a CBA. Dona Luzia, Dona Luzia, fera, tá? um almoço Pô. pra nós dois. E Não, mas isso ali pra mim foi, cara, Sim. pra minha reputação, assim, foi muito importante. Pra nossa, né? Eu tenho, até falando aqui, eu tenho um sócio na Porto Faial. Depois eu até quero falar um pouco sobre a Porto Faial, Perfeito. porque eu nunca falei por que surgiu esse nome. Mas eu tenho um sócio, então, assim, pra nós, foi muito importante, cara. Pra nossa reputação, assim. Então, cara, e hoje, atualmente, Jean, qual é o desafio? Hoje, se tu perguntar, cara, hoje o meu grande desafio na corretagem está sendo esse, porque o corretor, quando ele te vê com um carro bom, o corretor quando ele te vê bem arrumado, bem alinhado, barba feita, sorriso no Instagram, aquele que não vê os bastidores, ele pensa que a vida lá tá feita. Para aquele corretor que nos está vendo e que vê um corretor de sucesso que nem tu, qual os desafios que tu enfrenta hoje para a pessoa entender, cara, que não é tudo só rosas. Não. Se poder pontuar para nós aqui os 2 grandes desafios que hoje tu enfrenta na corretagem e o que, se me permite, tu tá fazendo para enfrentar esses desafios. Porque tem muito corretor aí desistindo da caminhada, cara. O mercado Nem tá limpando, começou cara. bem e já tá O mercado tá desistando. limpando. Qual o desafio e como enfrentá-lo? Então, hoje eu te falaria que o primeiro desafio seria, né, a parte econômica global. Então, isso eu acho que hoje, na verdade, é o nosso maior desafio. É o desafio que o mercado vem enfrentando, essas questões políticas, de guerra, da Selic alta, enfim. Então,
Essa questão econômica, eu te diria que é um grande desafio hoje para nós. Por quê? Porque a gente precisa conseguir se prevalecer em cima disso. Ou seja, o cara me coloca uma objeção, o meu cliente me coloca uma objeção sobre a questão econômica global, sobre as guerras, agora a situação da gasolina, enfim. São diversas situações que acabam minando o nosso emocional de uma forma negativa. Então, tu imagina, para o cara alocar um patrimônio de 3 milhões na minha mão, em meio a tudo que está acontecendo no Brasil, tu entende que eu preciso passar uma confiança ou mostrar para ele uma clareza muito grande. Então, eu te diria que um desafio grandioso, gigantesco hoje no mercado imobiliário que a gente está vivendo atualmente é essa questão econômica e política. Tá? Então, eu acredito muito nisso. O segundo... Perdão. Consegue mais uma aguinha? É Vitória? É, Vitória. Uma aguinha para mim, por favor. Eu acredito muito que seja essa questão econômica, tá? O segundo desafio, eu acho que eu tenho certeza que eu te diria que é o posicionamento no mercado imobiliário. Por quê? Volto a te dizer, nós temos 5 mil corretores. Então, tu imagina comigo, vamos pensar de uma forma ampla. O que todo mundo faz? O corretor, ele está dentro da imobiliária, aí ele tem a carteira de clientes dele. A carteira de clientes está um pouco na inércia, não está vendendo, não está fluindo, ele vai para o tráfego pago. Quando eu entro para o tráfego pago, eu compito diretamente com mais quantas pessoas? Então, assim, tu imagina, se o cliente clica no meu anúncio, ele abre indiretamente mais 15, 20 anúncios, e quando o cliente cai para falar comigo, eu tô falando agora direcionado ao lead, ele pode ter certeza, gente, esse número, ele tá falando com mais 8 corretores tranquilamente. Cara, que insight que tu deu. Pô, Tranquilamente. e olha só, a gente faz muito tráfego pago aqui. E é bem comum, a gente tem um grupo ali onde é que tem os insights, né? Sempre que o cliente ele dá sempre que fecha o contrato, o cliente ele tem que dar ali, fazer um discurso que depois a gente utiliza como uma prova social para fechar uma outra venda se existe alguma objeção. E de cada 10 testemunho, depoimentos de cliente, pelo menos três, o cliente diz assim: eu já conversava com outro advogado, Padrão, mas cara. eu fechei contigo porque tu me deu confiança. Então, cara, Padrão. o que tu falou é muito real. Padrão. Até muito para real. te entender, assim, quando a gente vivenciou a pandemia foi 2020, né? Isso são dados realmente da época. Da época eu vivi o e-commerce full time. Esse amadurecimento que a gente teve, por quê? Porque o Jorge, ele tinha uma Muito loja... Obrigado. Luiz. Vitória! Pô, passei por 3 nomes. Ei, Desculpa. esse amadurecimento que o e-commerce teve ali na época de 2020, porque o Jorge, ele tinha uma loja e ele não tinha e-commerce. O Pedro, ele tinha uma lanchonete, mas ele não entregava. Enfim, isso criou uma opressão, uma necessidade em cima das pessoas para irem para o online. Então, o que aconteceu? Vou te falar diretamente. Eu fazia tráfego pago, naquela época não era tão comum, isso 2019 por aí, 2018, 2019. Eu competi diretamente com 10 empresas, talvez, da minha altura. Fechou? Boa. Cara, quando veio a pandemia, nós tivemos um amadurecimento que eles previam para 5 anos. Isso acontecer durante 5 anos até o e-commerce criar essa amplitude gigantesca que ele criou hoje, onde ele está na mão de todas as pessoas em tudo que tu precisar. E a gente teve isso em 4, 5 meses. Então, a gente teve um conflito. Um conflito muito grande, um colapso muito grande na parte da gestão do tráfego pago. Volto a te dizer. Então, o que aconteceu? O meu CPA, que era o custo por aquisição, que era R$15, na época ele passou para 45, 60. Porque eu tinha diretamente competindo com mais 5 mil empresas. Então, isso foi muito delicado na época. E eu trago isso puxando o gancho para o mercado imobiliário agora. É a mesma situação. Além de eu estar competindo diretamente com vários outros excelentes corretores do mercado, que às vezes oferecem até o mesmo produto, quando o cliente está conversando comigo, uma objeção assim, que me incomoda, essa situação de estar com outras pessoas, não por ego ou por competitividade, mas assim, eu gosto de trazer o cliente para mim. Porque, cara, eu penso assim, se eu ficar fazendo leilão com outros 8 corretores, eu não vou perder meu tempo, cara. Não perco meu tempo, de verdade. Eu falo que o corretor tem muito esse tato, esse feeling de entender se o cliente vai progredir ou não. Então, se tu vê que o cara está fazendo leilão, ele não está decidido, não tem clareza do que ele quer, e ele está vendo com outro, aí ele usa o do outro para te impor sobre ti. É o jogo do mercado, faz parte, mas eu não sou obrigado a aceitar. Então, eu acabo gastando minha energia com alguma outra situação. Mas eu te diria que o maior desafio é esse, a gente competir diretamente aí com vários corretores, às vezes pelo mesmo produto, às vezes por preço e às vezes por clientes que não têm tanta clareza do mercado. Perfeito. Agora vem a pergunta que, cara, isso seria muito legal, tá? Se tu conseguisse trazer para nós.
como estudar para se preparar para essas questões de objeção, que é a parte econômica e que é o tu criar valor para não precisar brigar por preço. Como fazer isso, já que tu da mentoria, tu traz essa clareza para as pessoas? Porque às vezes o que falta ou é o estudo ou é uma boa referência que nem tu, para trazer clareza para a pessoa, porque a pessoa ela tá perdida no norte. Ela sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ela não sabe que tem que estudar a parada do mercado, o que está acontecendo. Ela sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ninguém deu clareza para ela sobre o que exatamente ela tem que fazer com relação a criar valor para não precisar brigar por preço. A pergunta é, cara, como que tu faz isso? Dá para nós aí pelo menos umas 2 dicas para que a pessoa ela entenda o mercado e depois ela também consiga criar valor para não brigar por preço. Tá. Te diria porque que... se cai ali na briga por preço, meu irmão, Então, não tem como ganhar. Não, não tem como ganhar. Eu fujo. Não é o meu tipo de atuação. Isso, porque quem briga por preço, mano, às vezes não vai ganhar nada só pra ganhar o jogo. Quem compra preço, vende preço, cara. É exatamente esse jogo. Tem gente que joga só esse jogo, tá tudo bem, mas não é o jogo que eu gosto de jogar. Cara, mas, meu irmão, eu vou te dizer que quando tu pensa em produto de escala, commodity, tá tudo bem. Isso, é necessário. É necessário. São margens mínimas, né? Isso. Agora, bens duráveis não é gera commodity, uma incoerência né, muito irmão? grande. Mas eu te diria assim, ó, respondendo: posicionamento, autoridade, conhecimento e dedicação ao estudo. Por quê? Qual a dificuldade de um cliente entrar... Vamos pontuar aí cada um deles, daí tu desenrola isso. Tá. Não se importar escrever, pra gente não se perder Sim. e quem tá ouvindo conseguir dar atenção a esses Beleza. pontos, porque é esses pontos que mudam o jogo, tá, Gê? Tá. Quando a pessoa ela tem clareza com relação a eles. Tá. O que eu falo de posicionamento e autoridade? Deixa eu só terminar de escrever. Posicionamento. Vamos lá. Primeiramente, posicionamento. Por que eu te falo sobre se posicionar? Pensa comigo, uma estratégia do luxo, ela é o quê? Vamos usar o exemplo do iPhone. O iPhone se posiciona como o topo da pirâmide, beleza? Existe o público A, B, C, D, E, enfim. O público A não tem a necessidade nem a vontade de consumir o que o público D consome, correto? Ou estou errado? Tá certo. Mas o público D tem a necessidade e a vontade de consumir o que o público A consome. Sim. Então esse é o meu posicionamento. É simples. Eu me posiciono como... Me posiciono não. E na verdade o que eu faço como apartamento de luxo, de alto padrão, porque eu sei que eu vou atender o público A, que hoje é o meu nicho, certo? Mas automaticamente, eu não gosto muito dessa divisão assim econômica, né? Mas é só para poder explicar aqui com clareza, gente. Automaticamente o público D, dividindo em preços. Exemplo, o cara que compra um apartamento de 800 mil vai querer comprar comigo porque ele vê que eu vendo apartamento de 8, 9 milhões. Então eu trago essa clareza, porque tu imagina, ele vai pensar, cara, o cara tá me vendendo um apartamento de 800 mil, mas ele vende apartamento de 8 milhões, com certeza ele vai estar colocando algo na minha mão, algo muito bom na minha mão. Então a estratégia que eu uso é mais ou menos essa da pirâmide. Eu me posiciono para o público A, mas eu nunca rejeitei, nunca rejeitarei de atender nenhum perfil tipo de cliente. Sendo um imóvel que eu acredito, pode ser de 300, 400 mil reais, eu vou atender da mesma forma. Então a minha estratégia de posicionamento é essa. Tá? Tu deu um balaio nos meus pensamentos, irmão. Tá, e a autoridade? A autoridade, ela vem como? Cara, conhecimento e repertório. Então, tu pensa, qual a dificuldade? A pessoa entrar... Hoje eu vou te levar para ver imóvel. É o que os corretores fazem. Aí tu abre a porta do apartamento, fala, aqui é a suíte, aqui é o quarto, aqui é a cozinha. Ah, tem 300... Cara, qual que é a pessoa que não consegue entrar dentro do apartamento e ver que ali é um quarto? Então, assim, vai muito além de tu demonstrar isso. Porque, às vezes, tu não conseguiu nem identificar quais são as objeções que estão dentro da cabeça dela. Ou, às vezes, até pode ser um apartamento na planta, um lançamento. Então, a gente tem essa dificuldade de entender o que está dentro da cabeça do cliente. Agora, quando eu falo sobre o mercado global, é que nem tu, imaginar. Não é só um processo. Cara, abrange muito além desse processo. Então, eu começo a falar com as pessoas. Cara, às vezes ele está com medo de comprar agora por questões da política. Isso trava muita venda, pode ter certeza. Às vezes porque ele tem um dinheiro no banco e a Selic está positivando muito ele acaba ganhando um retorno, ele
não quer perder isso. Enfim, então é entender sobre time, entender sobre pessoas. Então, quando eu tenho autoridade para falar, obviamente é uma necessidade, é essencial eu saber sobre o apartamento, a metragem que ele tem, isso é meio que lógico, é obrigação. Mas eu entender método construtivo, eu entender a localização, eu entender sobre isolamento acústico, que isso hoje faz muita diferença, porque quem mora em apartamento, às vezes o cara arrasta a cadeira em cima, tu sente embaixo. Então, vai muito além de metro quadrado, vai muito além de valores. Então, eu acho que tu ter autoridade para, volta a te dizer o que a gente falou antes sobre o repertório, qualquer assunto sendo pertinente ao meu mercado, que esse cliente entrar, eu vou conversar com ele na mesma altura. Hoje, a maioria dos meus clientes são quem? Empresários. Eu já fui empresário. Então, se o cara me falar de fluxo de caixa, de DRE, de imposto, de tributação, do que for, eu vou conseguir conversar na mesma altura que ele. Então, isso me gera uma autoridade. Principalmente entender sobre o nicho de produto que eu atuo. E o outro, né, que na verdade acaba coincidindo muito, é o conhecimento, que na verdade é o quê? Eu hoje tenho como me policiar, hoje, né, eu estou mais corrido, hoje eu não vou conseguir, não vai ser um dia que eu vou literalmente abrir para ficar lendo. Mas toda segunda é um padrão meu, eu abro o mercado, eu abro a internet, coloco lá notícias atuais do mercado imobiliário, notícias da economia, eu leio o G1, leio o Invest, que eu gosto de ler muito, enfim, eu fico lendo tudo o que está acontecendo no mundo, porque eu volto a te dizer, se o cliente vir falar comigo, eu tenho repertório para conversar com ele na mesma altura, e isso automaticamente me gera uma autoridade. Repertório. Então, cara, essa é a palavra-chave, repertório. Eu acho que não sei se eu respondi Respondeu, mas seria isso. Foi cirúrgico, tá? Foi cirúrgico. Cara, aí vencemos, aí até invadimos um pouco aí a questão do profissional, né? Nesse primeiro bloco que a gente fala, invadimos um pouco do profissional, né? Já passamos. Obrigado. Caramba. Sim, passa muito rápido. 45 minutos? Papo, 50 minutos. Papo, tá bom, né, cara? Mas é massa, que legal. cara. Ô, Gia, mas olha só. Vamos lá. Acelerar um pouco. É importante para nós aqui, além de conhecer a tua história, ter esses insights, e eu confesso que deu uma bagunçada aí com meus pensamentos. Esse jogo, tá? Esse jogo aqui deu uma balançada, porque eu fiquei lembrando de algo que pode acontecer. Quando tu tem o público topo e o público fim do funil, e tu pensa, por exemplo, uma loja de grife e uma loja de R$ 9,99, o cara que compra na loja de R$ 9,99, ele pode querer e tem o sonho de ir naquela loja de grife. Mas o cara que compra na loja de grife, ele nunca vai ir naquela loja. Então, se tu escolher a commodity, tu nunca vai ganhar o outro. Agora, se tu escolher o outro, de repente tu pega o público da commodity. É o jogo do consumo. Cara, que interessante, velho. É o jogo do consumo. A Apple é um mestre em fazer isso. Interessante, meu irmão. E o mais incrível ainda é que eles conseguiram fazer o quê? Eles tornaram acessível praticamente para uma boa parte da população. E os que não têm acessibilidade de uma forma coerente, eles acabam se endividando para ter esse produto na mão, que é o iPhone. Então, por isso que eles, claro, é um monopólio, é muito bom o aparelho, tem todas as qualidades, mas tirando isso, é o jogo do consumo. Sim. Se tornou um item de bem de luxo mais acessível hoje em dia no mercado. Se tu for ver, é o jogo da Apple, cara. Não é? Tá, não vou sair do mesmo jeito que eu entrei nesse podcast. Meu Deus do céu, é o jogo do Jobs. Meu Deus do céu. Steve Jobs. Cara, mas aí, olha só. Vamos lá. Passando aqui para um outro universo, que é o universo aqui do que tu efetivamente faz e como aí tu pode nos ajudar. Cara, qual exatamente é a tua especialidade, Jean? E como que tu pode nos ajudar, consumidor de algum produto? Foi muito legal tu pontuar, né? Vende alto padrão, mas não se preocupa em atender aqui o cliente que compra 500, 800, 600 mil. É o mesmo cliente. Como exatamente tu pode nos... Primeiro, qual é exatamente a tua especialidade? Se tu puder colocar. E daí depois, em um segundo momento, como exatamente tu pode nos ajudar? Que são perguntas diferentes. A minha especialidade é imóveis... é imóveis na planta, de alto padrão e luxo. Essa é a minha especialidade. E o que é o imóvel na planta? Explica para nós aí. Qual a vantagem de comprar na planta efetivamente hoje? Geralmente... Porque... E só fazer uma observação, tá? Cara, tu falou para mim que sou leigo. Em imóvel na planta, eu já fico... Opa, vai entregar? Golpe? Não, mas padrão, mas, assim, padrão de mas por quê? Porque eu não tenho conhecimento técnico. A grande maioria dos meus investimentos... São mais sólidos, mais palpáveis. Cara, todos os investimentos que eu faço, eu tenho um princípio basilar. Se eu não entender bem, eu já saio. Boa. Cara, eu não entendo. Por quê?
Porque eu sou Façam advogado, isso. cara. Eu sou advogado e eu Isso mesmo. faço dinheiro sendo advogado. Qualquer coisa que tu imaginar que saiu da advocacia, que eu vou botar a minha grana, uma vírgula de dúvida, não faço. Isso aí. Ah, mas cara, é que, mano, eu não tô entendendo essa porra aí, É velho. isso aí. Eu sou advogado, irmão. Eu Não. entendo de Total, leis, concordo, velho. concordo. Não entendi, eu não vou. Vários. Esses dias chegou um rapazinho aqui, cara, tem um imóvel, olha só a treta. A treta não, né? Eu não vi, assim, cara, tu me desculpa, mas eu não entendi, por isso eu não vou entrar. Mas como assim, Moraes? Vamos marcar uma reunião. Não, cara, me perdoa. Não tá claro. Vou me reservar o direito do silêncio e não vou entrar Prefiro nisso ficar em aí. silêncio. Mas a galera foi lá, porque olha só, tinha uma empresa que faz porta. Daí a empresa que faz porta vendeu porta pro apartamento inteiro. Tá. Daí os caras pagaram as portas. Para daí depois, a grana das portas comprar um apartamento. Meu Deus. Então os caras, 5 pessoas foram lá e pagaram todas as portas. Pá! Na empresa. A empresa ganhou a grana. E daí, o que vai ser dado depois é o apartamento. Entendeu o jogo? Sim, uma permuta de... Na verdade, fez uma permuta de porta. Uma permuta de porta. Para daí depois, quando tiver pronto o apartamento, pegar. Mas, cara, sabe quando tu fica... Cara, tá um pouco estranho, meu irmão. E se eu não entendi, é estranho, eu não vou entrar nesse jogo. Eu falo, eu não vou entrar nesse jogo, não. É sempre a posição do piloto de avião. Entre sim e não, se tem dúvida é não, né? Não. Não arrisca. Mas me faz a pergunta. Voltando. Desculpa. Também, eu contei Não, uma história. Eu fiquei focado na tua história, acabei fugindo. Mas vamos um lá, pouco. Vai. bem tranquilo. Cara, qual que é exatamente a tua especialidade Tá. e como exatamente tu pode nos ajudar? Então, minha especialidade é apartamento na planta. Quando a gente fala em apartamento na planta, né, as pessoas deduzem que é algo que está em construção ou irá ser construído. Gosto dessa dinâmica pela facilidade. Hoje aqui em Itapema, né, a gente está em São João Batista, mas em Itapema, que é a cidade que eu atuo, Itapema, Balneário Camboriú, a gente tem uma facilidade de compra muito grande. Eu falo que a cidade hoje ela dá um impulso para quem quer ser investidor, ou quem já é investidor, ou quem quer fazer a sua primeira compra no mercado imobiliário. A cidade ela te estimula, ela te impulsiona. Né? É um mercado pujante, é um mercado que tem rotatividade, se souber comprar, obviamente. E é um mercado que faz ali em 120 vezes e somente o CUB. Para quem não sabe o que é CUB, é custo unitário básico. Hoje é um índice da correção do mercado da construção civil. Hoje, na verdade, é o menor índice. Até nos últimos 12 meses foi 4,1%. Então, se tu for diluir isso com Selic, com financiamento bancário, enfim, ele acaba sendo ínfimo, né, comparado a esses quesitos. Então, Itapema hoje, algumas consultoras estão se moldando a novos mercados, a uma nova correção, porque para quem paga é bom, mas às vezes para o construtor que recebe é um pouco incoerente. Porque o CUB ele não valoriza tanto quando às vezes tem uma suba de ferro, de concreto ou qualquer coisa do tipo. Então, ele acaba tendo uma diferença grande. Então, para quem compra é muito bom. Então, eu te falo que hoje a minha especialidade é nesses lançamentos. Eu gosto de pegar projetos fora da curva. Projetos que tenham valor, não preço. O cliente que ele vai sentar na minha frente, ele vai entender. Cara, tu tá entendendo o que eu tô te falando desse pé direito? Tu tá entendendo sobre isolamento acústico? Tu tá entendendo sobre o método construtivo? Tu tá entendendo sobre pele de vidro, incidência solar? Tu tá entendendo sobre o acabamento que vai te entregar? Sobre distância de torre, sobre lazer, enfim. Isso é o que eu gosto de vender. Isso é o que eu sou apaixonado em vender. O cliente que consegue compreender o que está dentro do meu coração. Que é essa a verdade. E aí, claro, eu atuo também com muitos investidores, que é o cara que compra isso aqui, ó. Ô, Moraes, estou finalizando a permuta. Antes do cara te comprar, irmão, exemplo CBA. Antes do cara comprar um apartamento, ele vai comprar a construtora, isso é muito lógico. E depois que ele comprou a construtora, qualquer coisa que ele for lançar para frente, ele vai se sentir um privilegiado e ele vai comprar. Porque ele já comprou aqui, pronto. Se já vendeu a construtora, tá tudo certo. Então, a CBA vai lançar um prédio para começar a construir em 2028. Porém, eu já comprei 3 apartamentos, já foram entregues, tá tudo certo, sei como eles constroem, são bons. Tu acha que eu vou ter medo de comprar mais um? Claro que não. Eu vou me sentir privilegiado porque, com certeza, eu comprando algo que vai começar em 2028, que eles estão me abrindo em primeira mão, eu vou ter uma margem aí, cara, tranquilamente, de 30% a 40%. A menos do que esse produto vai ser lançado em 2028. Então, a sacada do investidor tá aí. Quanto antes se posiciona, antes tu vai sair na frente. Então, essa é a minha maior especialidade, é o que eu gosto de fazer. E, claro, os imóveis de luxo, que também me encantam, só que daí a gente já parte para uma situação mais emocional, não muito de investidor. Geralmente, quando tu atende imóvel pronto, é um cliente que quer realizar algum sonho para lazer, ou para família, ou como moradia. E daí são os imóveis frente-mar, em Balneário, que eu gosto demais, enfim, os ícones, né, da construção civil hoje da nossa região. Pô, perfeito. Cara, e vamos lá. 2 dicas aqui.
Bom, uma dica para cada situação. A gente está no final aqui daí porque isso aqui eu penso é muito legal, tá? Uma dica para cada uma dessas pontas aqui, tu vai ajudar muito o consumidor. E tu vai ajudar muito também o próprio corretor, porque ele vai entender o jogo. Porque identificando esse erro, tu trabalha na dor do cliente. Qual o principal erro, ô Jean, do investidor quando ele vai comprar, que tu percebe? E para ele ficar atento. E daí o corretor, ele ter esse lampejo também, né, cara? Para não meter o cliente dele numa furada e comprar de uma construtora que depois não vai entregar. Então, qual o principal erro do investidor quando vai comprar? E qual o principal erro daquele cara que vai comprar para realizar um sonho? Explica para nós, para que essa galera não deslize. Porque, cara, tu pensa, tem lá 3 milhões suado da vida e vai lá e vai fazer uma alavancagem e, cara, coloca em um risco gigante. Ou o cara, 1 milhão, ou, cara, 500 mil suado para dar de entrada lá, para realizar o sonho e... Acaba, como já aconteceu várias vezes. Explica para nós aí como fugir desse... Tem vários erros, mas os principais, o principal, né? Pra gente ajudar a galera. Primeiramente, do lado do investidor, de uma forma muito clara, qual que eu acho que é o erro. Algumas pessoas compram direto. Se o cara já tem experiência, tem conhecimento de mercado para comprar direto, às vezes ele achou uma oportunidade de um amigo, beleza, acho que não é nem o quesito para a gente falar nesse ponto agora. Mas as pessoas que escolhem ser amparados e direcionados por um profissional do mercado imobiliário, ele está colocando dinheiro, se ele não conhecer o proprietário do apartamento que ele está comprando, ou às vezes ele não conhecer a região. Tem muitos clientes que eu já vendi, nem conheço eles pessoalmente, nunca vieram para cá, tá? Então, tu imagina, antes de ele comprar esse apartamento, ele está comprando quem? O corretor, cara. Então, é muito simples isso. Para mim, sempre foi muito claro. Compra o corretor, compra a construtora, compra o apartamento. Se não for um lançamento, compra o corretor e depois tu compra o apartamento. Tu tá colocando dinheiro na mão do corretor, isso é lógico. Se tu não conhece, tu não tem conhecimento e tu tá confiando no Moraes, eu tô colocando dinheiro em quem? Em ti. Então, eu preciso te comprar, preciso saber quem tu é, como que tu trabalha. E aí, depois, a gente parte para algo que tu entende com certeza muito mais que eu, que é uma diligência, uma busca jurídica, ter um amparo jurídico, enfim, ver tudo que está por trás desse imóvel, o que aconteceu, como é que está a cessão, como é que está esse contrato, ver se eu tenho um respaldo jurídico sobre isso. Então, eu acho que hoje o erro das pessoas é o quê? Olhar muito a ponta e não olhar o início. O início é quem? O corretor. A ponta é quem? O imóvel. Então, eu olho somente a ponta. O que eu estou comprando? Preço. Parcela. Cara, mas assim, o histórico, a diligência dessa construtora, quem que é, o que já entregou, qual que é o histórico do corretor, as pessoas não pesquisam sobre pessoas. Cara, e essa troca é sobre pessoas. Inclusive, eu sempre digo, cara, não pergunta pro Moraes quem é o Moraes. Pergunta pro cliente do Moraes. É simples. Eu sempre vou falar muito bem de mim. Beleza, eu conheci o Jean, é corretor. Cara, eu vou perguntar pro cara que comprou a última vez o Jean. Cara, podia contar um pouquinho como é que é a história do Jean? Entende? Então, assim, tu tá trazendo a pessoa indiretamente para dentro da tua casa. Sim. Para dentro da tua conta bancária. Então, é algo de uma responsabilidade muito grande. Eu acho que aí as pessoas pecam em não comprar o profissional antes de comprar o apartamento. Se tu vai fazer hoje uma cirurgia, tu fica só olhando as fotos do peito, do antes e depois, do como é que vai ficar o teu peito, a mulher que vai fazer um silicone, ou ela compra o profissional? Ela compra o médico, ela compra o profissional, então isso é muito lógico. Cara, sempre, cara, o CPF é na frente do CNPJ. Sempre, né, cara, sempre. Não tem como falar o CNPJ, ele não fala. Não fala, é exatamente isso. É o CPF, cara. É exatamente isso. Então, eu acho que um erro grandioso, assim, é os investidores que não têm conhecimento e querem ir direto na construtora, não passam por um profissional qualificado para isso, tá? Não estou nem colocando interesse de ganhar em cima, é só uma realidade mesmo. E depois, os investidores ou compradores que têm esse posicionamento, que escolhem o profissional, mas não olham o profissional. Ficam com 8, porque, Moraes, é muito simples aqui na região. Olha só, vamos pensar comigo de uma forma clara. Eu tô com 8 corretores, beleza, eu vou me gerar um conflito na minha cabeça, porque tem 8 caras me mandando a mesma coisa. Antes de eu comprar os imóveis, amigo, tu faz o seguinte, compra um desses 8 aqui, compra o corretor. Depois que tu comprou o corretor, tu vai saber quem esse cara é, o que ele vai te oferecer. Por quê? Se os outros 7 tiverem algum produto que eu não tenha, eu posso ir lá e posso fazer parceria com esse 7º. Ah, que boa. Massa, gostei. E não tem problema nenhum com isso.
só brilha para todos e todo mundo tá ali para se ajudar. O mercado cresce para todos e é interessante que todos vendam. Então, assim, não tô dizendo que tem que me escolher, mas às vezes eu vou me identificar, como já aconteceu várias vezes, de eu perder cliente, não perder, né? Deixar de fazer aquela venda naquele momento para algum outro corretor e tá tudo bem. Massa. Todo mundo precisa vender. Mas se ele, às vezes, não tiver o imóvel, eu posso fazer uma parceria com ele. Então, é muito importante tu escolher o profissional que vai intermediar. Muito da hora. E quando eu entendi essa jogada, esse insight, mudou totalmente a minha percepção do mercado, entende? Então, hoje o meu trabalho é o quê? Sim. Eu preciso me vender. Eu sou o meu produto. E a última, a questão do sonho. Tá. Quem compra para si. Então, o principal eu acho que quem compra para si é o quê? Vamos dividir em duas camadas, né? Imóvel na planta e imóvel pronto. Imóvel na planta é, às vezes, tu ignorar fatores que são essenciais. Exemplo, como eu te falei. A espessura de laje, qual vai ser o método construtivo, se tem incidência solar ou não, se vai ser usado janela, se tem isolamento sonoro entre lajes e principalmente na janela. Hoje tem muita gente que usa drywall dentro do apartamento, vai ter uma lã, vai ter uma proteção, não vai ter, quantos vizinhos que eu vou ter, o que tem próximo à minha localidade. Às vezes as pessoas ignoram isso, olham muito o quê? É tanto, cabe no meu orçamento, é um andar alto e é o tamanho que eu quero. Mas, cara, se eu for morar, tu imagina, daqui a 5, 6 anos, quando esse apartamento estiver pronto, eu vou estar dentro dele e eu vou começar a observar coisas que lá atrás, onde eu deveria ter observado, eu não observei. E aí que está o erro. Então, é olhar os detalhes quando se trata de uma compra emocional e algo para minha moradia. A planta não está do meu agrado, mas se eu estou comprando antes, eu consigo modificar essa planta. Entende? E o apartamento pronto, na verdade, eu não sei se eu te diria que tem algum direcionamento. Eu acho que, claro, a gente tem que entender com clareza o que o cliente busca, né? A mulher gosta de uma mobília mais minimalista, eu vou levar ela numa mobília escandinava, uma mobília maximalista, vai ser totalmente incoerente, né? Mas o do pronto já é muito do filtro do próprio cliente, sabe? Eu digo que não tem muito milagre. Se eu levar tu e a Jerusa dentro do meu apartamento, que não é o estilo de vocês, provavelmente eu pequei na minha anamnese, correto? Boa, eu não soube interpretar o que vocês queriam. Então, eu te diria que daí, quando tu leva o cliente, que ele sente que o apartamento é dele, cara, o negócio tá feito. O jogo das vendas é perguntas, né, cara? Sempre. Uma boa pergunta. Preciso mais ouvir do que falar, é exatamente isso, cara. E eu sou, às vezes até eu falo para as pessoas assim, quando cai algum lead no WhatsApp, alguma coisa, eu falo, olha, me perdoa a minha insistência e as minhas perguntas, mas elas são necessárias para que eu seja assertivo. Não, manda para mim que tu tem. Se eu for mandar para ti que eu tenho 500, 600 imóveis em pauta. Não faz sentido. O que tu tá... eu busco 3 suítes, então eu já tiro 400 imóveis de pauta. Eu preciso que seja no mínimo 140 metros quadrados. Não é tão comum 140 metros quadrados, 3 suítes. Já tiro mais 100 e poucos imóveis em pauta. E assim eu vou nichando até chegar no que ela quer. Então essencial a anamnese do imóvel, entendeu? É a mesma coisa. Perfeito. Jean, pô, tu é fera aí. Obrigado. Parabéns. Se estendemos demais. Cara, não, tá aí tá dentro do tempo. Obrigado. Passou um pouquinho. Mas tá bom, pessoal. Cara, mas vamos marcar aí um outro bate-papo. Vamos marcar. Aí pra gente fazer o quiz e fazer umas outras perguntas. Faltou aqui um pouco, mas o importante é realmente a gente alcançar o objetivo. E qual era o objetivo? É a gente ajudar as pessoas. É isso. A gente entrega pro mundo e o mundo ele devolve para nós, via de regra, em dobro, tá? É sempre sobre pessoas. Obrigado mesmo. Ia falar? Não, eu só ia dizer, rapidamente, como eu te falei, eu tinha esse propósito lá atrás, Sim. Onde eu reunia empresários de forma gratuita, que às vezes estavam começando, enfim, agora eu retornei, já fiz 2 semanas, inclusive tenho segunda manhã, onde eu estou fazendo mentorias também de forma gratuita, isso como propósito meu, pessoal, Massa. Tá? Para corretores imobiliários. Então, o cara está iniciando, não tem muito direcionamento, eu reservo 1 hora da minha semana, geralmente toda quinta-feira, amanhã eu tenho, e atendo essas pessoas. Então, volta, massa, como a gente falou, né? Se trata de pessoas, sempre vai ser sobre pessoas. É sobre isso. Jean, naquela câmera ali, apresentar tuas redes sociais. Aquela ali, Não, eu tô olhando, a gente fala tanto olhando pro outro, agora eu vou olhar pra câmera. Isso, naquela câmera ali, colocar aí tuas redes sociais, o que tu faz, e dar aí um agradecimento pra galera. Beleza? Então, fechou, gente. Agradeço, primeiramente, ao Moraes, obviamente, pelo... Bom é falar para a câmera e falar para o microfone. Agradeço o convite do Moraes. Espero, novamente, como eu falei no início do podcast, que tenha fomentado de alguma forma vocês. Como eu sempre falo, eu acho que ninguém é tão leigo que não tenha nada a ensinar e ninguém é tão inteligente que não tenha algo a aprender. Então, acho que o intuito até o teu como propósito, né, é estar aqui disseminando esse conhecimento, algo positivo para a vida de vocês. Então, agradeço o tempo que vocês estiveram aqui ouvindo. O meu Instagram é @jeandenan,
com JDNAN. Na verdade, hoje a rede social é só o Instagram, né? A imobiliária é Porto Faiol, até a gente não falou sobre isso, mas numa próxima oportunidade a gente fala. E, enfim, agradeço a participação. Espero que novamente tenha sido possível para a vida de vocês. E foi. É isso. Certeza absoluta, Gê. Obrigado, tá? Irmão. Corta. Perfeito. Corta pra 18. Galera, se me permite aqui dar um tchau pro pessoal ali que tá. Tu tá ao vivo ali, né? Acho que tá, deixa eu ver como é. Pessoal, perfeito, tá ao vivo ali. Tá ao vivo, tem uma pessoa só. Maravilha, mas fica aí, depois publica. Para aquele que está aí ao vivo, o nosso agradecimento por ter acompanhado o bate-papo aqui. A Jean trouxe muito, mas muito conteúdo de valor aqui para nós e fica o nosso agradecimento de coração por nos ter acompanhado. Se não conhece ainda o podcast, vem com a gente, Moraes Podcast, Frente com Moraes, segue lá no Instagram, estamos nas outras redes sociais também, a exemplo de TikTok, YouTube e outras plataformas digitais também, exemplo da Twitch. Galera, bate-papo muito bacana. Sai hoje ainda na íntegra lá no YouTube. Dá uma espiada lá que eu tenho certeza esse bate-papo vai te levar para um outro nível. Aqui, nessa câmera, galera, podcast de número 109 foi para arrebentar. Aprendemos muito, mas muito a respeito de corretagem. Sobretudo, aprendemos aqui. Cara, o que é importante você se atentar no momento de fazer um investimento em imóvel. O que é importante você cuidar quando você for comprar o imóvel para realizar o seu sonho, onde você vai viver a sua vida, vai ficar lá durante muitos e muitos anos. O que você deve cuidar? O principal erro que as pessoas cometem, sobre isso a gente conversou, com um único intuito, meu amigo, minha amiga. Compartilhar conhecimento para que todos nós possamos evoluirmos juntos. Aqui meu agradecimento, primeiramente a Deus, meu agradecimento aqui a oportunidade que o Jean nos deu aqui de conversar, aprender com ele. Meu agradecimento aqui à Vitória, a diretora aqui do podcast, o Carlos que esteve aqui, nos deu também um auxílio. O meu agradecimento a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que fosse possível hoje a gente estar aqui batendo um papo. Muito obrigado, pessoal. Se não segue ainda o escritório, o podcast, bora lá, segue nós. Se não é inscrito no canal aqui no YouTube, se inscreve. A gente agradece aí de coração e te faz um convite. Tem algo para contribuir? Tem algo realmente para somar com a sociedade? Manda um direct lá no Instagram se está vendo esse corte. Manda um oi lá no YouTube. Bora marcar um horário. Tenho certeza absoluta que as palavras do Jean têm total sentido. Todo mundo pode ensinar. Todo mundo pode ensinar de alguma maneira. Independentemente do momento que você está, você pode nos ensinar. E com certeza, alguém pode também te ensinar. E é sobre isso esse podcast, sobre compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Deus abençoe e até o próximo bate-papo.